Well, thank you for having us tonight. Obrigado por nos receber nessa noite. It's honestly such an honor to be with you guys. É uma grande honra estar com vocês aqui. Pastor Vinny was talking about you guys are a church for the youth to raise up the next generation. Pastor Vinny acabou de dizer que vocês são uma igreja que vai levantar a próxima geração. You guys inviting us here tonight is proof of that. E vocês nos convidando para estar aqui é prova disso. You guys sending Karen to go to the nations is proof of that. Vocês enviando a Karen para as nações é prova disso também. So we just want to say thank you so much. Nós queremos agradecê-los, dizer muito obrigado. Because God is moving here and He's moving in the nations. Que Deus está se movendo aqui nessa cidade, mas também nas nações da terra. And it's clear that you guys are a church that wants to be a part of that. E é claro ver que vocês são uma igreja que querem fazer parte disso. So my name is Noah McCauley. Meu nome é Noah McCauley, é o nome dele, na verdade. I work with YWAM, or Youth with a Mission, and I've been with YWAM for the past 7 years. Eu trabalho com a Jocum e eu já sirvo essa instituição há 7 anos. I'm only 27, so eu só tenho 27 anos, então comecei cedo. But so glad to be with you guys. The people who came here just came back from 2 months sharing the gospel in other nations. Esse grupo que está aqui conosco acabou de passar 2 meses compartilhando o evangelho nas nações. So they spent 2 months. Some of them were in Tanzania. Alguns estiveram na Tanzânia. Some of them in Southeast Asia. Alguns estiveram no sudeste da Ásia. And then some of them were in South Africa preaching the Bible. E alguns estiveram na África do Sul pregando naquele lugar. So I'm excited for you guys to hear a couple testimonies tonight of what they've done. E eu estou muito animado para que vocês escutem testemunhos daquilo que Deus fez nesses lugares. And really what God has been doing through them in the nations and what God continues to do. E aquilo que Deus tem feito nas nações e continua fazendo através deles. But before we get into the testimonies, I just want to share a little bit about God's heart for the nations. Mas antes de ouvirmos os testemunhos, eu quero compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito nas nações. So if you have your Bibles, open to Matthew 28. Abram as Bíblias em Mateus 28. So this is probably a verse we've heard before. Esse é um versículo muito conhecido que já ouvimos várias vezes. This is the verse where Jesus commissions his disciples into their calling. Esse é um versículo onde Jesus está comissionando os discípulos para o seu chamado. Jesus had walked with these men. Jesus andou com esses discípulos. He had taught them and shown them how to live like him. Ele ensinou e mostrou para ele como andar nos seus ensinos. And then Jesus fulfilled his ministry by going to the cross, being the sacrifice for our sins. E o Senhor completou seu ministério indo à cruz e sendo um sacrifício por nós. And then he rose again in power, defeating death. E ele se levantou de novo da morte, derrotando a morte. And then he reappears to his disciples. E ele então aparece novamente para os seus discípulos. And they still don't really know what to do. E eles ainda não sabem o que fazer direito. They still are a little confused. How do we carry on what you've done, Jesus? E eles ainda estão confusos. Como nós vamos continuar levando aquilo que o Senhor começou, Jesus? And he's already told them that he's going away. E ele já tinha dito aos discípulos, eu vou voltar para o meu Pai. And I can imagine these 11 young men are freaking out. They're going, how could you leave us? E eu imagino esses 11 jovens olhando para Jesus e dizendo, como que o Senhor vai nos abandonar? We don't know what to do. Nós não sabemos o que fazer. And I love this because Jesus appears to them again. E eu amo isso porque o Senhor aparece para eles novamente. And he tells them what to do. E diz para eles o que eles têm que fazer. And this is what he tells them. E isso é o que ele diz para eles. All authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Therefore, go and make disciples of all nations. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Teaching them to obey everything I've commanded you. Ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu lhes ordenei. And baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. And behold, I am with you always. E eu to the end estarei of the com age. vocês sempre até o fim dos tempos. Now, if I was one of these 11 guys, Se eu fosse um desses 11 jovens, I would think every nation, everywhere, eu pensaria todas as nações, em todos os lugares, teaching them everything you've told us. e ensinar tudo o que o Senhor ensinou para nós. Jesus, there's 11 of us. Só somos 11 aqui, Senhor. The world's kind of a big place. O mundo é muito grande, você não acha? How could that be possible? Como que isso seria possível? But Jesus tells them, I will be with you always. Mas o Senhor diz, eu estarei com vocês até o fim. And that's the key part.
E essa é a grande chave. That it wouldn't just be in their own strength, their own words, their own ideas, Que eles não estariam só nas suas palavras, na sua força, nas suas ideias, but it would be through Jesus and the power of the Holy Spirit. mas seria através de Jesus e do poder do Espírito Santo que eles fariam. What's crazy is we see that happen in the beginning of the book of Acts. E o mais louco de tudo é que nós vemos isso acontecer no início do livro de Atos. Peter, the very one who denied Jesus, stands up and preaches the gospel. Pedro, que foi aquele que negou o Senhor, se levanta e começa a pregar o evangelho. And many people come to know Jesus on that day from different areas, different nations. E muitas pessoas que estavam naquela cidade de muitas nações conhecem e chegam até And Jesus. we see in the Bible and then throughout history that the gospel explodes throughout the earth. E nós vemos na Bíblia que o evangelho explodiu e chegou a muitos lugares na terra. And what started as this small group of people, this small Jewish sect, became a global movement. E aquilo que começou num pequeno grupo de judeus, se alastrou por toda a terra. So much so that today there are now billions of people who claim to follow Jesus. E é tanto isso que bilhões de pessoas hoje na terra se chamam cristãos por conta desse primeiro grupo. And in my own life, I mean, the gospel reached me. E na minha própria vida, o evangelho também me alcançou. When I was only 6 years old in a small church in Iowa, E quando eu tinha 6 anos, numa igrejinha pequena lá em Iowa, I heard the gospel for the first time. eu ouvi o evangelho pela primeira vez. And it became real to me. E And se I tornou wanted real. Jesus in my life. E eu quis que Jesus entrasse na minha vida. That's the power of the gospel. Esse é o to poder do spread. evangelho. O evangelho que se espalhou. Jesus wants people to know him. Jesus quer que outras pessoas também o And conheçam. our God wants to reach people from every nation. E o nosso Deus quer encontrar pessoas em todas as nações. And the book of Revelation talks about that there will be people in heaven represented from every nation and every tongue. Em Apocalipse diz que uma grande multidão estará diante dele naquele último dia. Gente de todas as nações, de todas as línguas, de todos os lugares. We serve a global God with a global mission. Nós servimos a um Deus que é global e ele tem uma missão global também. William Carey, the father of modern missions, William Carey, que é o pai das missões modernas, he said, if you want to know God's will, ele disse, se você gostaria de conhecer o Senhor, a vontade de Deus, you need an open Bible and an open map. você precisa abrir a sua Bíblia e abrir um mapa. And I think that's so true. E isso é verdade. And the problem is that the job isn't done. E o problema é que esse trabalho ainda não chegou ao fim. You see, when Jesus gave us the Great Commission, that commandment to go to every nation, Quando o Senhor nos deu essa grande comissão, esse mandamento de irmos a todas as nações, it wasn't something that we would just keep doing forever. e não era algo que a gente faria para sempre. He actually was giving us a finish line, Ele nos deu uma linha de chegada, that this was a job to be done. que isso seria um trabalho para ser concluído. So when the disciples received this, they received this as, we need to do this. Quando os discípulos recebem essa missão, eles entenderam, esse é um trabalho que nós precisamos fazer. That there would actually be a time when every person hears the gospel. Que precisa existir esse tempo onde todas as pessoas ouçam o evangelho. And when Jesus said every nation, he didn't just mean countries like the United States or Brazil or Venezuela. Quando o Senhor disse todas as nações, ele não quis só dizer espaços geográficos como os Estados Unidos, Brasil, Venezuela. The word he used actually means every person, every ethnic group. A palavra que o Senhor usa para as nações, ela vem derivada de pessoas, de grupos de etnias, vem atrelada a gente. And like I said in Revelation, it says every tongue, every language. E lá em Apocalipse diz todas as línguas, todas as pessoas. That's a massive task. E esse é um trabalho gigante. And the task isn't done. E esse trabalho ainda não terminou. Right now in the world, there's 3.2 billion people who will never hear the gospel in their lifetime. Existe hoje no mundo 3,2 bilhões de pessoas que talvez nunca escutem o evangelho. It's almost 40% of the world population. É mais quase 40% da população mundial. And 2.2 billion of those will never even hear the name of E Jesus. talvez 2,2 bilhões nunca escutem o nome de Jesus. If you told them Jesus, they wouldn't know what it means. Se você falar o nome Jesus, eles não sabem nem o que isso significa.
That's the reality for billions of people in the world today. Essa é a realidade de bilhões de pessoas à volta do mundo. And these people live in places that are hard to reach, like North Africa, Asia, the Middle East. E essas pessoas vivem em lugares que são remotos, distantes, o norte da África, na Ásia. And then on top of that, there's millions of people that are waiting for the Bible to be translated in a language they can understand. Existe também um grupo de irmãos que já se converteram e estão esperando que a Bíblia seja traduzida em suas línguas para que eles possam ter acesso às Escrituras. This is what's on God's heart. E é isso que está no coração de Deus. Billions of people who have yet to hear about Jesus. Bilhões de pessoas que ainda precisam ouvir o nome de Jesus. And this is our task to go and reach them. E o nosso trabalho é ir até elas e pregar o Evangelho. So the job's not done, so what will we do about it? O trabalho ainda não terminou, então o que nós vamos fazer? You know, in my own life, I heard about missions and the Great Commission when I was in high school. Na minha própria vida, eu ouvi a respeito da grande comissão e desse trabalho missionário quando eu estava no high school. And I had a Bible teacher who would constantly be going to the Middle East sharing the gospel. E eu tinha um professor de Bíblia que ele ia direto no Oriente Médio compartilhar o Evangelho. And he would talk about people who had never heard about Jesus and the church who would continue to share at risk of their own lives. E ele falava a respeito daqueles irmãos que não conheciam, pessoas naquele lugar que não conheciam o Evangelho, e a igreja que estava lá, que dava a sua própria vida, corria risco por pregar o Evangelho. And as someone who had grown up knowing Jesus and that being something that was allowed my whole life, E alguém como eu que cresci conhecendo Jesus, algo que era tão vivo na minha vida. to hear about people who are willing to suffer and die for the name of Jesus challenged me to the core of who I was. Ouvir a respeito de pessoas que estavam arriscando as suas vidas, do seu conforto para que outros ouvissem, mexeu comigo, me desafiou de forma tremenda. And I realized that this is what I wanted to give my life to, telling people about Jesus who had never heard about him. E isso me fez dizer, eu quero entregar a minha vida também para que outros conheçam o poder e o nome de Jesus. Now, I didn't know how to do that practically. Eu não sabia como fazer isso. I thought maybe I would just move to the jungle or something. Eu talvez pensei, eu vou me mudar para uma floresta e eu vou começar alguma coisa lá. But luckily God kind of redirected me. Mas, afortunadamente, o Senhor nos direcionou para um lugar. And I found out about YWAM that they do these trainings to send you overseas. E Ele me enviou, então, a Jocum, onde eles têm treinamentos e ensinam pessoas a fazer esse trabalho. And I went to YWAM right after high school and I got trained. Então, eu saí do high school e fui direto para Jocum para ser treinado. And then I got to go share the gospel with Muslims in the Middle East. E eu já tive a oportunidade de ir para o Oriente Médio compartilhar o Evangelho com muçulmanos. And even during that time, I got to see Muslims come to know Jesus for the first time. E eu tive a oportunidade de ver muçulmanos entregando a vida para Jesus pela primeira vez. And as someone who was only 19 years old E alguém- in the Middle East, Como eu, que só tinha 19 anos naquela época, lá no Oriente Médio, I realized that God can use anyone. eu entendi que Deus poderia usar qualquer pessoa. They just have to be willing. Eles só teriam que estar disponíveis, dispostos. They just have to give their yes to Eles Jesus. só teriam que dar o seu sim para o Senhor. Now, I said yes to that those 7 years ago. E eu disse sim para Jesus 7 anos atrás. But there are people who just came back who have been giving their yes these past 2 months. Mas aqui no nosso grupo tem pessoas que acabaram de dizer sim para o Senhor. And like I said, I want you to hear the testimonies from them. E como eu disse, eu quero que vocês escutem os testemunhos daquilo que o Senhor tem feito So através deles. I want to invite Karen to come share this testimony with E you eu quero guys. convidar a Karen para subir e Be welcome. compartilhar esse testemunho. Eu vou falar português, não preciso de tradução. Obrigado, viu, pastor? Tá joia, então eu vou descansar Eu já um sou pouco. de casa. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Karen, eu sou a filha da pastora Florência e pastor Clayton. E eu voltei de uma missão da Tanzânia. 2 meses atrás eu estava aqui nesse palco, mó nervosa, porque eu nunca falei num palco antes, falando que eu ia para a missão e agora voltei. Olá. Eu queria contar um pouquinho das coisas que a gente fez lá na Tanzânia. Um dos ministérios principais que a gente fazia era com os kids e com viúvas. Então, a gente ia para cultos de igreja, para ministrar para as crianças, e a gente entregava cestas básicas para as viúvas que não tinham condição. E a gente falava do evangelho, falava porque não conhecia Jesus.
Toda semana a gente ia para uma tribo diferente. Cada tribo tem sua própria língua e tem sua própria cultura, mas a gente ia toda semana. E a gente falava o evangelho e tudo. A gente estava na 4ª semana desse ministério e para mim já estava cansando já. Eu falei já de Jesus, já falei que morreu na cruz, já falou que ressuscitou, estou falando a mesma coisa de novo. Mas a gente chegou numa casa de uma mulher. E a gente estava de novo contando a história. Jesus morreu por você, morreu na cruz. Você não tem, ele perdoa seus pecados. E pela primeira vez, ela ficou muito interessada. Ela começou a perguntar várias outras perguntas sobre que a gente não tinha visto antes. E o nosso tradutor também estava meio, estava sem saber o que fazer. Aí no final a gente conseguiu, ela deu a vida dela para Jesus. E a gente conseguiu dar uma Bíblia para ela. A maioria das mulheres nas tribos de Tanzânia não sabem ler e não sabem escrever. Então, a gente tem uma Bíblia auditiva que você consegue escutar. É tipo um rádio. Só que não tinha na língua da tribo dela. Só tinha em Swahili, que é tipo dar para um brasileiro lá do Brasil uma Bíblia em inglês. Mas ela ficou tão feliz, mas tão feliz com a Bíblia, ela falou, pode levar a cesta embora, eu só quero a Bíblia. Eu não preciso de mais nada. E isso me tocou muito, porque a gente tem a nossa Bíblia em várias versões em português, a gente tem nossa Bíblia várias versões em inglês, e eu tenho 4 Bíblias em casa. Essa mulher recebeu a Bíblia a primeira vez e ela está pulando de alegria, e é a Bíblia mais simples que tem, e nem é na língua que ela fala. Ela tinha que aprender Swahili para poder ler. Então, assim, e outra história que aconteceu com a gente, nessa mesma tribo, tinha uma igreja que estava se encontrando debaixo de uma árvore e estava lá por 3 anos. Não tinha prédio, não tinha teto, não tinha nada. Eles estavam sentando em pedras e eles falaram, não, até quando chover a gente se reúne mesmo assim quando chove. E a gente conseguiu construir uma igreja para eles. Claro, não é uma igreja assim com telão, com microfone. Para mim parecia de papelão, assim, era bem simples. Mas o pastor estava tão grato pela aquela igreja que ele começou a falar, não, vem jantar lá em casa todos os dias, obrigado por essa igreja e tal. Então, eu senti muito de Deus, de ser muito grata pelo que a gente tem. Porque pessoas lá na África não têm. A gente ouve isso muito dos pais, né? Come toda a sua comida porque tem criança na África sofrendo de fome. E você não está comendo seu arroz com feijão que está aí. Mas é verdade, eles não têm nada. Mas eles dão de tudo para louvar a Deus. De tudo. Tem crianças andando 2 horas para ir para a igreja. Tem muitas famílias que literalmente não têm Bíblia, mas só sabem o que o pastor fala. Então, assim, foi um momento muito, muito importante. E eu queria agradecer vocês mesmo por me mandarem para a Tanzânia. Eu não teria feito as coisas que a gente fez lá se não fosse por vocês, por essa igreja, ter orado por mim, ter doado se você doou. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo de coração. E é isso aí. Obrigado. Esse aí é o meu testemunhozinho. Se você tiver mais dúvida, pode vir perguntar. Eu não mordo, prometo. E eu vou... I will introduce the next person. I'll switch to English so he knows I'm talking about him. I'll do it in English, but it's Baba. I'm going to invite him up. Vou convidar aqui então o Baba para vir também compartilhar um testemunho. Yeah, and he also has a testimony to share. Hello everyone, thank you guys so much for having us. Olá, gente, muito obrigado por nos receber nessa noite. Again, as Karen said, my name is Bubba or Nathaniel. Meu nome, como a Karen disse, é Baba ou Natanael. Yeah, so I just finished a Bible school with YM Orlando. Eu acabei de terminar de graduar ali o curso na Jocum. And this school we took 3 months and we'd read through the entire Bible from Genesis to Revelation. E esse curso é de 3 meses e eu tive a oportunidade também de ler a Bíblia toda nesse período de 3 meses. And every day we studied and we got teachings on it, and then we went for 2 months to South Africa to teach what we learned. E nós ali estudamos, tivemos a oportunidade de ouvir a palavra, estudar e levamos esses ensinamentos lá para a África do Sul.
And so I'm super excited to share with you guys what the Lord did. E eu estou muito animado de compartilhar aquilo que Deus fez. But first, I'm going to tell you guys a little bit like what South Africa is like. Mas antes eu gostaria de compartilhar o que a África do Sul realmente é. So South Africa isn't one of these countries that's never heard the name of Jesus. Existem lugares lá na África do Sul que nunca ouviram falar de Jesus. They have churches and they even have areas that are nicer than here in Orlando. Eles têm lá também igrejas que são melhores e maiores que as que temos aqui em Orlando. But they still need Jesus and they still need to become disciples. Mas eles ainda precisam de Jesus e precisam de pessoas lá para discipular. As my brother Noah was saying, that the Bible talks about going and making disciples. It doesn't just talk about making converts. E como Noah ministrou aqui, a Bíblia fala de fazer discípulos, não apenas convertidos. And so we partnered with churches and youth groups. Nós então entramos em aliança com grupos de jovens e com igrejas. We went to rehab centers, we went to like VBS youth events. Nós fomos para centros de reabilitação, nós fizemos escolas bíblicas de férias para as crianças. And we brought with us all those teachings that we had learned. E nós levamos então os ensinamentos que nós aprendemos. And it's very different from here. E é muito diferente do que eu já tinha vivido aqui. Raise your hand if you have a Bible, either on your phone or a physical Bible. Levanta a mão se você tem uma Bíblia no telefone ou uma Bíblia física. And now everybody look around. Olha a sua volta aí, olha a sua volta. Mantenha a mão assim erguida e olha a sua volta. So me and my friend John, we were leading a Bible study. Eu e o meu amigo John estávamos liderando um estudo bíblico. And we asked all the kids who has a Bible. E nós perguntamos às crianças que estavam ali, quem tinha uma Bíblia? And there was 2 Bibles in the room. E só tinha 2 Bíblias naquele ambiente. There was this Bible and there's the one that's in his hand right now. Era uma que estava na minha mão e a outra que estava na mão dele. And this is like super important, guys. E isso é muito importante, gente. Because people are giving their lives to Jesus, but they don't even have access to the word. Porque o evangelho está sendo pregado, pessoas estão se convertendo, mas eles não têm acesso à palavra. And so God showed me what it means to go and make disciples. E Deus então me deu a oportunidade de entender o que é ir e fazer discípulos. To go and bring the word to them. Levar a palavra até eles. And so I'm going to tell you guys a quick little story. E eu vou te contar uma história rápida. So I was leading this Bible study at this church. Eu estava liderando esse estudo bíblico numa das igrejas lá. And it was a youth night and I had a group of about 8 people. E era uma noite de jovens e tinha mais ou menos 8 pessoas. And if I'm totally honest and vulnerable with you guys, E se eu puder ser bem honesto com vocês, I was super nervous and terrified, eu estava muito nervoso, eu estava com muito medo. and it wasn't going how I planned it to E go. não foi do jeito que eu tinha planejado. I had done countless Bible studies to prepare, Eu tinha estudado muito antes para me preparar para esse tempo. but nobody was answering questions or engaging, and it wasn't going well. Mas aquele grupo não estava muito engajado, ninguém respondia, ninguém falava nada naquela reunião. And so in my head, I was thinking about how bad this was, E eu estava pensando na minha cabeça, meu Deus, isso aqui foi um fracasso. and I was thinking about going home and regretting the way that I did it. E aí eu pensei, eu vou ter que ir para casa e realmente pensar naquilo que eu fiz. And then in walks 20 more students. E aí de repente, então chegaram 20 mais estudantes. And so half of them joined my group and they didn't know what we were reading, they didn't know the questions. E aí eles chegaram, eles ficaram meio perdidos, não sabiam o que estava acontecendo. And so I started freaking out and it was even worse than I thought it was before. E aí eu comecei a ficar mais nervoso e o negócio piorou. But even though I was doubting and I was struggling and I was working through my own thoughts, E mesmo quando eu estava me questionando e duvidando da minha capacidade, God still provided a chance for me to disciple to someone. Deus ainda me deu uma oportunidade de discipular aquele grupo. And so I met my friend, I'm going to call him Ray, E eu conheci um rapaz ali que eu vou dar o nome de Ray hoje. and he came up to me after the Bible study and he was super vulnerable. E ele, depois do que o estudo terminou, ele chegou para mim e se abriu de uma forma muito legal. He was telling me that he was living a lukewarm life and that he wanted more, but he didn't really care to get more. Ele disse que ele estava vivendo uma vida morna na presença de Deus, mas ele queria mais, ele não sabia como alcançar esse mais. And he came to me asking for genuine help. E ele procurou ali uma ajuda genuína. And so a few weeks later, I got to meet Ray and get coffee with him. E eu falei, então eu vou te explicar, vamos marcar um café e a gente vai conversar. And he opened up and he told me that he was not going to go to church that night. E ele disse, ele se abriu e disse, eu não vou voltar aqui na igreja nessa He noite. told me that he had plans with friends and he was going to go do something else. Ele disse, eu tenho outros planos com os meus amigos e eu vou para outro lugar. But he said he felt something in his heart. He felt this pull to go to church. Ele então disse, mas eu estou sentindo aqui alguma coisa que está me impulsionando a vir para a igreja. And he said that when he came in with that crowd of 20 people and he sat down and he met me, E quando ele chegou, ele disse que quando chegou com aquele grupo de 20 pessoas que entrou de maneira repentina na minha reunião, ele sentou lá. that's why God had called him to go.
E foi ali que ele entendeu que Deus tinha chamado ele para aquele momento. And so I was able to pour into him. I was able to answer his questions and bring him truths of the Bible that he didn't have from before. E eu tive a oportunidade de conversar um a um ali com ele, responder as suas perguntas e ministrar, derramar daquilo que o Senhor tinha derramado sobre a minha vida. All of this stuff that I got the privilege to spend months learning, I got to pour into somebody else. E todos aqueles ensinamentos que eu demorei ali meses aprendendo, eu pude compartilhar com o Ray naquela noite. And in my eyes, that night had went horrible. E talvez na minha visão, aquela noite tinha sido um grande fracasso. But God still had a plan and God's glory still shined through. Mas Deus tinha um plano e a glória dele veio à tona. And so I just really want to encourage you guys today Mas eu quero encorajar muitos que estão aqui nessa noite. to look for the opportunities that God is giving you. Procure, veja, não perca as oportunidades que Deus está te dando para ser um canal de Deus na vida de pessoas. Because every single one of us needs discipleship. Todos nós aqui precisamos ser discipulados. All of us are in this room because somebody poured into them. Todos nós que estamos aqui tivemos alguém que derramou algo de Deus sobre a nossa vida. And you can be that same person for somebody else. E você pode ser uma pessoa para essa próxima pessoa. Imagine how my situation would have looked if I would have been looking for that opportunity. Imagina o que aconteceria comigo se eu não estivesse procurando essa oportunidade. By God's grace, His glory was still able to shine through. Pela graça de Deus, a sua glória foi derramada através disso. But I was still focused on myself and worried about myself. Mas eu estava tão preocupado comigo, que estava acontecendo do jeito que eu tinha que fazer as coisas, So again, I challenge you guys to look for those opportunities. que eu hoje encorajo você a procurar essas oportunidades. Disciple the people that God is calling you to disciple. Discipule as pessoas que Deus está dando a você para discipular. And just continue to look to Him. E continue buscando ao Senhor. Thank you guys. Obrigado. It's so encouraging to hear these stories. É muito bom ouvir essas histórias. And I just want to ask you guys tonight, what would happen if the church said yes? E eu gostaria de perguntar à igreja, o que aconteceria se todos nós como igreja disséssemos sim para Jesus? If the church, the global church, said yes to the Great Commission? Se a igreja global, à volta do mundo, também dissesse sim para aquilo que o Senhor tem nos chamado. And it's easy to say this to Brazilians É fácil dizer isso para os brasileiros. because in YWAM, there's a reputation for Brazilians. No Jocum, os brasileiros têm uma reputação. And the reputation is Brazilians will go anywhere and do anything. E a reputação dos brasileiros é que eles vão em todos os lugares e eles fazem qualquer coisa. And you know, some time ago that wasn't the story of Brazil. E algum tempo atrás essa não era a história do Brasil. And YWAM missionaries went to Brazil to try to call more Brazilians into missions. E missionários da Jocum foram até o Brasil para chamar mais pessoas para missões. And many older Brazilians told them, Brazilians don't do that. E os brasileiros mais antigos naquela época disseram, não, isso aqui não vai dar muito certo aqui no We Brasil. just receive the missionaries. Nós só estamos preparados para receber missionários, não para sermos missionários. But they didn't know that God was raising up some of the greatest missionaries in Brazil. Mas eles não tinham ideia que Deus levantaria os melhores missionários dessa geração no Brasil. Today, Brazil is the second largest sending nation in the world. E hoje o Brasil é a segunda nação que mais envia It's missionários à volta do incredible. mundo. It's insane. Isso é incrível. So it's easy to say to you, this is on God's heart. E é fácil dizer para você que isso está no coração de Deus. But I also want to speak to the youth because we're youth with a mission. Mas eu gostaria de falar para jovens que estão aqui hoje, porque somos jovens com uma missão. What if these upcoming young generations said yes to Jesus? E quem sabe essa próxima geração, o que aconteceria se eles dissessem sim para Jesus? Could we actually see these billions of people reached with the gospel in their lifetime? Poderíamos ver bilhões de pessoas sendo alcançadas na sua geração? Now, the upcoming generation, Gen Z, the current young generation, Essa geração, a geração Z, is one of the most lonely, anxious, and really broken generations é in a a geração while. mais solitária, ansiosa e quebrada, destruída que já existiu. And I don't mean that as a discouragement, it's statistically correct. E eu não quero dizer isso somente de uma maneira desencorajadora, mas são estatísticas que revelam It's just isso. part of the current struggle with the world that we live in, the technology we have. It's brought this into É it. parte de todo o sistema de tecnologia e de tudo que esses jovens têm sido expostos nessa geração. But I'd say, I think it's easy to look at the young generation and point out things that are wrong. E eu sei que é fácil a gente olhar para essa geração e apontar as coisas que estão erradas. But can I tell you a couple things that God is doing in their generation? Mas posso dizer algumas coisas que Deus também está fazendo nessa geração?
In the American church right now, only 20 to 30% of the church will ever share the gospel. Na igreja americana de hoje, talvez 20 a 30% estará disponível para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Only 30% will share the gospel. No That's máximo, crazy. 30% das pessoas que estão nas igrejas vão compartilhar o evangelho com alguém. But Isso in é Gen louco. Z, 80% of them are already sharing the gospel in the last Mas year. nessa geração Z, 80% dessa geração está compartilhando o evangelho com os seus They're sharing amigos. their faith more than the rest of the American Eles church. estão compartilhando o evangelho mais do que a igreja americana atual. There's something that God has put in their hearts that already is leaning in to being activated to share the gospel. Deus está derramando algo no coração deles que está levando-os a compartilhar esse evangelho com outros. And on top of that, they did a study asking them, how many of you want to be missionaries as a career? E recentemente eles fizeram uma pesquisa nessa geração perguntando: quantos gostariam de ser missionários na Coreia? And 53% of Gen Z said they would be interested. E 50% da geração entrevistada disse: nós estaremos disponíveis para ir. I don't think we've ever seen a generation that's that interested in being a part of what God is doing around the world. Já tem muito tempo que não vemos uma geração que esteja tão interessada e pronta para compartilhar o evangelho no mundo. And I think we can look at this young generation and go, if we activate them, train them, disciple them, E olhamos para essa geração e podemos pensar: se a gente ativar eles, treinar eles, enviá-los, that they actually have the potential to be the most missional generation in history. eles têm o potencial de ser a geração mais missionária na história do mundo. That they could be the generation that actually fulfill the Great Commission to see it done. E eles talvez sejam a geração que seja a última para completar a tarefa que o Senhor nos enviou. And the amazing thing is they're already looking for something greater to be a part of. E o interessante é perceber que essa geração está buscando um propósito maior para que eles se envolvam. It's our job as the church to show them what is the greatest thing. E como igreja, o nosso papel é mostrar para eles essa grande tarefa. To love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. And to love your neighbor as yourself. E amar o seu próximo como a si mesmo. Especially those who have yet to hear about Jesus. Especialmente aqueles que precisam ouvir da palavra do Senhor. And it's unbelievable because we're in a time in history where we could actually see it done. E é inacreditável pensar que estamos numa geração que pode realmente chegar no fim dessa missão. We can be anywhere in the world within 48 hours because of airplanes. Nós podemos chegar em qualquer canto do mundo em 48 horas por conta dos aviões. And it's not like we don't know where these people are. We do know where they are. We have them on a map. E não é que a gente não saiba que essas nações e povos existem, nós sabemos, nós temos um mapa. So we know where the people are who don't know Jesus. We know how to get to them and we can get to them quickly. Nós sabemos onde eles estão morando hoje geograficamente e temos um meio, uma maneira de chegar até eles. And then on top of that, we have training like YWAM and other mission organizations that are saying, we want to send people. E no meio disso tudo nós temos ainda instituições como a Jocum e outras que podem capacitar pessoas para chegarem até elas. And then mission organizations like YWAM and Wycliffe are trying to translate the Bible in the next 10 years into every language. E instituições que traduzem a Bíblia estão tentando fazer isso para que nos próximos 10 anos todas as línguas tenham acesso à palavra. So for this young generation, they will have the Bible ready to go to every language in the world. Então essa próxima geração vai ter a Bíblia pronta para levá-la a qualquer canto do mundo. And I look at that and I wonder, God, what are you doing right now in history? E eu olho para tudo isso e começo a pensar: Senhor, o que o Senhor está fazendo agora, nesse momento da terra? What could you do through people who would just give a yes? O que o Senhor poderia fazer com pessoas que dão um simples sim para o Senhor? And I truly believe we have everything we need. We're just missing those who would give their yes. Eu creio que nós já temos todo o material, todo o recurso necessário. Só estamos buscando e precisando daqueles que vão dizer sim para o Senhor. And that's for the young generation, but it's for all of us in this room. E essa é para uma geração jovem, mas é para todos nós que estamos aqui nesse lugar. It's for us to look at Jesus' commission and say, what's my part to play in it? É olhar a missão que o Senhor nos deu, o grande comissionamento, e dizer: qual é a minha parte nisso tudo? And from my own experience, it's easy to live life and not remember that there's
you know, thousands of people a day that live and die without knowing Jesus. E na minha experiência é fácil a gente viver a nossa vida no dia a dia, preocupar com as nossas coisas e esquecer que existem ainda milhares e milhões de pessoas que nunca ouviram a respeito do The Senhor. statistic is that there's 154,000 people a day that die without knowing Jesus. Uma estatística diz que existem 154 mil pessoas que morrem diariamente sem ouvir do Senhor. So the need is great. Há uma grande demanda, uma grande necessidade. And I'm saying for myself, it's so easy to forget. E eu digo para mim mesmo, é muito fácil esquecermos disso, irmãos. But Jesus is never forgetting. Mas o Senhor não está se esquecendo. They're on his heart. Existe algo no seu coração. And I think there's a real invitation for us to partner with what's on his heart. E há um grande convite para nós de nos juntarmos a Ele naquilo que Ele quer fazer. So I believe there may be some of us in this room that we need to ask God, what's my part to play in this? Talvez alguns que estejam aqui nos ouvindo nessa noite vão dizer isso para Deus, perguntar: qual é o meu papel nisso tudo, Senhor? Should I continue living as I always have? Or do you have another part for me in the nations or in my community? Devo eu continuar então a viver do jeito que eu tenho vivido todos os dias? Ou o Senhor tem um plano para mim nessa comunidade ou nas nações da terra? It might be as simple as inviting people to Friendship Day, to getting them in the church. Seja algo simples como convidar um amigo para o dia do amigo aqui na igreja. Or maybe it's going on a trip with your church to Kenya or other nations. Ou talvez sair numa viagem missionária com a igreja aqui para o Quênia ou outras nações. But for some of us it might be you need to move to another nation where people don't know about Jesus. Ou talvez para outros seja, você precisa mudar para uma outra nação onde as pessoas não conhecem o The reality is Senhor. that's not for us to decide. Não está para nós decidirmos isso. It's for Jesus to decide. É para que o Senhor decida sobre a nossa vida. We just come to him with our yes Se viemos a Ele com o nosso sim and we just say, yes, we will obey. e dissermos sim, Senhor, nós vamos obedecer. We are your servants, God. Nós somos teus servos, Senhor. Yes, we are your children, Nós somos teus filhos, Deus. but we're also your servants. Nós somos também seus servos. And we'll just say yes, Nós vamos dizer sim para o Senhor. whatever that is. E seja o que for. And before I end tonight, I just want to tell you one story E antes de terminarmos nessa noite, eu quero te contar uma história. of a generation who gave their yes. De uma geração que deu o seu sim para Deus. In 1886, Em 1886, there was a group of college students meeting at a conference that D.L. Moody was putting on. e existia um grupo de jovens numa faculdade, numa conferência que D.L. Moody, um dos grandes evangelistas, tinha promovido. It was a group of 300 young men. E era um grupo de 300 homens. And at this conference, it wasn't about missions. E essa conferência não era diretamente a respeito de missões. But one man started praying with a friend about the nations. Mas um homem começou a orar com o outro a respeito das nações da terra. And that group began to grow. E aquele grupo começou a crescer. And over the course of that conference, it became a group of 100 young men. E naquela conferência se levantou então 100 homens que se despertaram. But they decided it's not enough for us just to pray that God would reach the nations. E eles então pensaram, não é só o suficiente que a gente levante esses homens para começar a orar pelas nações. We have to be the ones willing to go. Nós temos que ser aqueles que estão disponíveis para ir também. So they made a commitment. Então eles fizeram um acordo, uma aliança, um voto. They got these cards out. E eles pegaram um cartão It como looks esse, like this a little bit. alguma coisa assim. And they said, it is my purpose, if God permits, Eles disseram, é o meu propósito, com a permissão de Deus, to become a foreign missionary. ser um missionário em outra nação. And they signed these cards, E eles assinaram esse cartão. and this became a movement of college students going to the nations. E esse então se tornou um movimento missionário entre as faculdades. 100 college students made this commitment, 100 começaram a fazer começar esse voto. and over the next 2 years, it became 2,000 college E no students. próximo ano então se tornou 2.000 estudantes que assumiram esse And then compromisso. this became a movement that over the course of 40 years, E aí começou algo que no percurso dos anos 20,000
young adults 20 mil jovens had moved overseas as missionaries. saíram da nação e foram para outras nações serem missionários. Before there was airplanes, Antes de ter aviões, before there was instant communication, antes de ter comunicação instantânea como nós temos, they were pretty much going in blind to these nations. eles iam assim no escuro para essas nações. But these missionaries, these young people, Mas esses missionários, essa geração, actually paved the way for the gospel to go to the nations like it is today. abriu o caminho para que outros chegassem até essas nações. And the reason why we're this close to completing the Great Commission E a razão pela qual nós estamos tão próximos de completar essa missão is because those 20,000 students gave a very hard yes. é porque essa geração de 20 mil estudantes deu um grande sim, um difícil sim para Deus. Many of them working for 10 years before they even saw one person say yes to Jesus. Muitos trabalharam para o Senhor 10 anos antes de ver uma pessoa receber Jesus como Senhor e Salvador. One of them, he decided he was going to move to the Middle East to Muslims. Um se dedicou no Oriente Médio a trabalhar com muçulmanos. And he went to a church and said, "Will you send me? Will you support me?" E ele foi para uma igreja e disse: vocês poderiam me enviar, você poderia me dar um suporte financeiro necessário? But they told him no. E eles disseram: não. And here's why. E eles disseram o porquê, a razão disso. Because they said Muslims don't say yes to Jesus. Eles disseram: não, nós não acreditamos que os muçulmanos são muito difíceis, eles não dizem sim para o Senhor. It's impractical. É uma coisa que não dá para fazer. It's not worth your time. Não é algo que você pode investir o seu tempo nisso. But this man had connected with God's heart. Mas esse homem estava conectado ao coração de He Deus. knew Muslims would say yes to Ele Jesus. tinha convicção de que os muçulmanos diriam sim para o Senhor. Yes, they haven't yet, Talvez eles não tinham dito ainda. but if I will go, I believe God will do it. Mas se eu for, eu creio que Deus vai me usar naquele lugar. And yeah, I might have to work 10 years to see one person. Talvez eu tenha que trabalhar muitos anos para ver uma pessoa entregar a vida para But the Jesus. Bible says if there's one person who comes to know Jesus, Mas a Bíblia diz que se um só entregar a vida para Jesus, there's more rejoicing than 99 righteous. mas tem mais alegria no céu do que 99 que Isn't são that so justos. like the heart of Jesus? Não é esse o coração de To Jesus? go after the one. Para ir por uma pessoa. And we actually see now that there's breakthrough and revival happening in Muslim nations. E atualmente nós temos visto um grande avivamento se espalhar nas nações do Oriente One of Médio. the fastest growing churches is in Iran and Afghanistan. Uma das maiores e mais crescentes igrejas da nossa geração está no Irã, no Afeganistão. Why is that happening? Por que isso está acontecendo? Because people like him said yes all those years Porque ago. pessoas lá atrás creram no mover de Deus e disseram sim para o Senhor. And I'm just here to say that they paved the way. E eu estou aqui para dizer que eles abriram o caminho. And in many ways, we are the ones to finish it. E nós, de alguma maneira, somos aqueles que vamos terminar essa corrida. To pick up our cross and follow Jesus De wherever tomar that a may be. nossa cruz e seguir a Jesus, seja onde for que o Senhor nos estiver mandando. We serve a missional God. Nós servimos a um Deus missionário. A God who is willing to come as a human and give his life for us. Um Deus que se tornou homem e teve a disposição de se entregar por nós. No other God of any other religion would do something like that. Nenhum outro Deus de qualquer outra religião faria algo como ele fez. But Jesus did that for us. Mas Jesus fez isso por mim e por você. And there's an invitation for us to do the same. E há um convite para que nós possamos também nos entregar a outras To lay pessoas. down our lives practically by doing whatever Jesus says. Para abandonar a nossa vida de uma maneira prática, de fazer aquilo que o Senhor está nos chamando para fazer. To count the cost and say yes. De avaliar os custos e dizer sim para o Senhor. So tonight, I just want to give us a moment to respond to Jesus. Nós queremos que nessa noite você tenha um tempo para realmente responder ao chamado de Deus. And there's a couple ways I want to do this E tonight. existem algumas maneiras que eu quero te ajudar a fazer isso. The first one is I want to open the door for that same commitment. Eu quero aqui primeiro abrir a porta para esse mesmo compromisso. For those people who said, it's my purpose, God, if you permit, to become a missionary. Talvez alguém aqui nessa noite diga: Senhor, é o meu propósito, com a tua permissão, que eu me torne um missionário. This commitment is for people who feel God is calling them to move to another nation. Talvez esse primeiro convite seja para alguém que está aqui nessa noite entendendo que Deus pode fazer você mudar para uma outra nação. And spend a season of your life, maybe at least 2 years,
to go and preach the gospel. gastando talvez uma temporada da sua vida, talvez 2 anos, o que seja, pregando o evangelho para algumas pessoas. And it's pretty much saying, God, I'm going unless you say no. E é dizer para Deus, Deus, eu vou, a não ser que o Senhor diga que eu não precise ir. So tonight, I'm going to have Anthony put these cards up here. Eu vou pedir então que alguém do meu time coloque esses cartões aqui no altar. And if you feel God is calling you to long-term missions, E talvez se você estiver sentindo um chamado de Deus para missões a longo prazo, just like those students did, you can sign this card. como aqueles estudantes fizeram no passado, você pode também assinar esse cartão. You put your name and the date on it. Você põe o seu nome, uma data. And then there's a small section here where you can put your contact information. Então tem uma parte nesse cartão onde você pode preencher com as suas informações. That way we can follow up with you about how to go do that. E aí nós vamos ligar para você e te ajudar a entender como que você faria isso. But honestly, we don't care if you do it with us or someone else. It's just that you go. Nós não nos importamos se você fizer isso através da Jocum ou qualquer outra instituição. Nosso papel aqui é despertar o seu sim e o seu ir para Deus. And the second is just, if you fill that out, you would rip off that little contact piece and leave it at the front. E se você preenchê-lo, destaque essa parte com as suas informações e deixa bem aqui no altar. Now, if God isn't calling you to go, He's calling you to stay. Talvez Deus, para um outro grupo de pessoas, não está chamando você para ir para um outro lugar, está chamando você para ficar aqui. Then the challenge is, what am I supposed to do here, God? E o desafio é entender o que o Senhor tem para mim nesse tempo, Senhor. You're still a missionary, but you're living here. Você é um missionário, mas você vive nessa cidade. And there's people all around us every day who don't know Jesus. E existem pessoas à nossa volta o dia inteiro que não conhecem o Senhor. What's your commitment to Jesus tonight to do something about that? Qual que é o seu compromisso com Jesus a respeito dessas pessoas? O que você pode fazer com isso? What's the part Jesus is asking you to play in the Great Commission? Qual que é o seu papel nesse chamado e nesse convite que o Senhor tem te feito para fazer a sua missão? Most likely, it's going to be uncomfortable. Muitas vezes se torna até desconfortável a gente falar ou fazer algo sobre It isso. might be something you don't want to do. Isso talvez é algo que você não esteja nem disponível para fazer. That's okay. Tudo bem. That's why Jesus is with us. Por isso que Jesus está conosco. So tonight, we're going to take a moment. E nessa noite nós vamos ter um tempo. And when we go into worship, E nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. I want us to focus on Jesus. E eu quero que você olhe para os olhos de Jesus. Just like we are seeing how worthy He is. Assim como nós cantamos no início, quão digno de honra Ele é. And I want us to ask Him, God, what should I do? E no tempo da sua adoração, busque e pergunte ao Senhor, Pai, o que eu devo fazer? How are you asking me to say yes tonight? Como que o Senhor está pedindo que eu dê o meu sim para o Senhor nessa noite? If it's missions, then you can sign the card. Se é talvez missões a longo prazo, eu vou assinar esse cartão. If it's something else, Se há algo mais, then I want you to go find someone and tell them what it is, que o Senhor encontre uma outra pessoa, que o Senhor me diga o que fazer. so they can encourage you and know what you are going to do. Mas que o Senhor me encoraje a cumprir a tarefa que o Senhor me chamou para fazer. And they can pray for you to go and do what God is calling you to E do. nós vamos orar para que você faça e cumpra o chamado de Deus. So why don't we all stand to our feet Vamos nos levantar nessa noite and let's fix our eyes on Jesus. e vamos olhar para os olhos de Jesus nessa hora. Let's pray. Vamos orar. Jesus, you alone are worthy. Senhor, o Senhor é digno de toda adoração. You are the King of Kings and Lord of O Lords. Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. You are the great missionary God. O Senhor é um Deus missionário. And God, we just want to be like you. E nós queremos ser como o Senhor é. We just want to obey you. Nós queremos te obedecer, We just Senhor. want to love you. Nós queremos te amar, Deus. And God, it's because we know you loved us first. E é porque o Senhor nos amou primeiro. And you continue to love us day after E é day. porque o Senhor continua nos amando todos os dias. We literally can't do this without your love. Nós literalmente não podemos fazer isso sozinhos. So God, lead us tonight. Por favor, nos lidera, Senhor. Show us you are with us. Mostra que o Senhor está conosco. And show us what to do. Mostra o que fazer, Senhor. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Amen. Amém. Let's fix our eyes on Jesus. Nós vamos colocar os nossos olhos em Jesus. Erga as suas mãos e comece a adorar junto com o ministério de louvor. Sou instrumento de exaltação a ti. Eu nasci pra adorar o nome só.
Irmãos, enquanto estava traduzindo, no final eu me emocionei porque eu lembrei de algo. Enquanto ele estava falando, eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Eu vim para os Estados Unidos quando eu tinha mais ou menos 16 anos, 15, 16 anos. Eu saí do Brasil debaixo de um mover de Deus. As igrejas no Brasil estavam vivendo um grande mover de Deus, um mover de discipulado, um mover de avivamento. E nós saímos do Brasil e viemos para os Estados Unidos. Não foi uma viagem missionária. Nós não saímos do Brasil porque Deus mandou a gente sair do Brasil. Antigamente a gente não tinha essas ideias que a gente falava, não, eu vim por uma palavra de Deus. Não, a gente veio porque passava necessidade lá, tinha que trabalhar e ganhar a vida. E os meus pais vieram para isso, para dar um futuro melhor para nós, para fazer alguma coisa pelo nosso futuro. E eu lembro que eu fiquei muito revoltado quando adolescente, porque eu saí do Brasil, larguei eu sempre fui muito envolvido na igreja, amava o Senhor, me converti com 11 anos, e no meio de um grande mover de Deus, Deus me tirou e me trouxe para os Estados Unidos, onde eu não falava a língua, onde eu não conhecia ninguém. Eu lembro, ainda na época da fita cassete, velho isso já, né, irmãos? Eu botei num aparelho que tinha na minha sala, eu peguei aquela fita cassete, coloquei uma pregação para ouvir, e era uma pregação de um pastor sul-africano, e alguém estava traduzindo ele para português, e ele pregava em inglês, e ele é traduzido para português, e a pregação dele era exatamente isso, de nos entregarmos para algo que Deus queria fazer. E eu lembro, na sala da minha casa, eu estava sozinho, eu tinha 16 para 17 anos no máximo. Enquanto eu escutava aquela pregação na fita cassete, porque ainda não tinha internet disponível, pregações como a gente tem hoje, eu escutando aquilo, eu me ajoelhei diante daquele rádio. E eu disse assim, Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Porque eu poderia ser muito mais útil se eu dissesse sim para o Senhor, numa terra que eu falo a língua, numa nação que é a minha. O Senhor me tirou lá do meio da minha igreja, do meu povo. Eu não queria vir para cá, eu não gosto desse lugar. E o que o Senhor quer de mim? Eu digo sim, mas aqui eu não vou poder te entregar nada. E Deus falou comigo naquele lugar, você ouviu essa pregação agora? Naquele dia, foi a primeira experiência que eu tive, numa grande experiência aqui. Ele disse, você ouviu? Em que língua esse homem pregava? Eu disse o inglês. E para que língua ele traduzia? O português. E Deus me perguntou de novo, que língua que ele pregava? O inglês. E para que ele traduzia o português? Ele disse, talvez, se eu mantivesse você lá, eu te daria só uma nação, mas eu te trouxe para cá, porque eu estou abrindo a porta para muitas nações. Eu me emocionei porque hoje de manhã, eu estava aqui pregando para todos os 3 cultos da manhã. Eu nunca sonhei isso para a minha vida. Eu nunca sonhei em viajar para países da África para pregar o Evangelho. Eu nunca sonhei de ir para nações da terra e espalhar a notícia de Jesus. Mas porque o Senhor me preparou e me deu uma oportunidade. Hoje eu posso fazer muito mais. Os meus sonhos eram muito pequenos perto dos sonhos de Deus. Por que eu estou dizendo isso para você? Talvez você saiu do Brasil sem intenção nenhuma. Talvez você nem tinha ideia do que Deus poderia fazer. Mas hoje, irmãos, um pequeno sim de se envolver num grupo, um pequeno sim de abrir a sala da sua casa para ser uma maternidade espiritual, um sim de você dizer, eu vou apoiar a vida de alguém, eu vou discipular, como esse jovem falou aqui. Eu pensei que ia ser um fiasco, porque eu estava focado em mim, o que eu ia fazer, mas o Senhor, pela sua graça, pode aperfeiçoar o seu poder na minha fraqueza, e eu posso ser um canal de Deus para a vida de alguém. Você não veio, meu irmão, lá do Brasil para chegar aqui, para ser somente alguém que ganha dinheiro, que trabalha feito alguém sem rumo, para você perder sua vida aqui. Você já é um missionário. O Senhor tirou você da nação que Ele tirou, te trouxe para uma outra nação e te colocou. Ou talvez o Senhor te pega dessa nação que Ele te trouxe aqui, onde você aprendeu, tua visão expandiu, você conheceu Jesus, e hoje Ele te leva para uma outra nação. Já aconteceu isso comigo. Eu estava aqui e o Senhor disse, levanta e vai de volta para o Brasil. Eu tinha a Júlia com 6 meses de idade, e eu fui. Irmãos, o Brasil não foi um peso para mim, foi um campo missionário. Eu vi Deus agir de forma tremenda, e no tempo certo Deus preparou e me trouxe de volta. Irmãos, nós que somos do vento do Espírito,
Nós só precisamos dizer sim para o Senhor. Talvez o teu simples sim pode causar algo grandioso, não só na sua vida, mas nas pessoas à sua volta. Que grande oportunidade hoje nós temos com esses jovens que deram a sua vida por 2 meses. Outros vão continuar indo nas nações da terra. Você não precisa ir nas nações da terra, muitos de nós nem podemos ir, mas você tem todas as nações da terra vivendo à sua volta. Você tem gente de todas as nações vindo aqui para a nossa cidade, e nós podemos ser um canal de Deus para elas. E eu quero orar por você. Nós não podemos terminar esse envio dos nossos grupos, essa noite missionária, onde esses cartões estão aqui. Talvez o Senhor, você está aqui e você diz: eu sinto algo de Deus para eu ir para as missões a longo prazo, mas eu não sei nem como. Não importa, não importa, você não tem que dar as respostas. Quem dá a resposta é o Senhor. Você só precisa dizer sim. Você só precisa ver o teu sim. Ou talvez nessa cidade você está dizendo: Senhor, eu cansei de viver o meu propósito, eu quero viver o propósito do Senhor. Me alinha as tuas expectativas. Eu quero chamar você para sair do teu lugar e vir no altar. Eu quero que você venha no altar trazendo o teu coração. Vem cá, traz a tua vida, traz o teu coração, traz o teu sim para Deus. Vamos todos vir, meu irmão. No nome de Jesus, sai. Você está sentindo esse chamado? Não precisa hoje, o chamado não é para nada menos do que dizer sim para o Senhor. Eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei como que isso vai acontecer, mas eu só quero dizer sim. Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Sai do teu lugar, vem aqui. Se o Senhor tem falado com você, se esse é o chamado de Deus para a tua vida, eu sei, você já é líder, você já tem um grupo, não importa. Vem, você já é pastor, eu estou aqui. Talvez os planos de Deus são outros para a minha vida. Eu preciso me alinhar ao chamado de Deus, ao propósito do Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui. Todos os líderes, todos aqueles que estão envolvidos no grupo, vão começar esse segundo semestre dizendo sim para o Senhor. Sai aí do teu lugar, meu irmão. Se desperte, não tenha medo de dizer sim para o Senhor. Você diz sim para tantas outras coisas, diga sim para o propósito de Deus. É o propósito de Deus que te segura, é o propósito de Deus que te desperta, é o propósito de Deus que te molda, é o propósito de Deus que te dá a razão para viver. No nome de Jesus. Irmãos, eu sou fruto de missionários. Meu nome é o nome de uma missionária que foi para o Brasil. Um casal que converteu o meu pai. E meu pai foi missionário no Ceará, onde ele abriu várias igrejas, onde ele foi aonde não tinha Bíblias, não tinha as pessoas não conheciam a Deus. E hoje eu estou aqui pelo fruto de uns missionários americanos que foram lá no Ceará pregar o Evangelho e converter a minha família. E de 9 filhos, muitos são pastores hoje. E eu quero dizer que nós somos missionários no local onde nós estamos. Essa palavra tocou muito no meu coração porque nós somos designados por Deus, mandados por Deus. Jesus falou: ide e fazei discípulos em todas as nações. E nós estamos aqui hoje, filhos convertidos, que lemos a Bíblia, temos a Bíblia nas nossas mãos, e temos pessoas dos nossos lados precisando de um abraço, de uma palavra de amor, de uma palavra de dizer assim: você é capaz, Deus te salvou, Deus te ama e Deus quer trazer você para junto dele. Não importa o que você tenha, não importa o que você necessite, Deus não traz você para te dar algo. Deus te traz para você falar dele, do amor dele, daquilo que ele precisa que outras pessoas enxerguem. Tem muita gente cega, precisando da palavra de Deus. Eu pedi permissão ao pastor, porque Deus falou muito ao meu coração, que nós precisamos
Jesus quer que você venha a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é essa noite que Deus diz assim para você, para cada um de nós, pastores, líderes, não líderes, amigos, irmãos, crianças. Eu lembro da Kelly pequenininha, no kindergarten. Ela voltou muito indignada para casa, porque tinha um menino lá na salinha dela que disse que não acreditava em Jesus. E ela falava assim: mas como, mãe, ele não acredita em Jesus? Criança, adulto, jovens, nós podemos. E eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a colocar diante de Deus as suas desculpas. Coloque diante de Deus as suas desculpas de não falar a palavra dele. Peça perdão a Deus, porque você pode. Você tem maneiras. A igreja te deu maneiras hoje de você conquistar pessoas para o reino de Deus. E eu quero que você coloque a Deus agora: Deus, me ajuda, me ensina, me leva, Senhor Deus, a trazer pessoas para o teu reino, falar do teu nome, falar que tu ama, falar que tu está lá para resolver, para carregar junto com eles um fardo pesado. Amém. Eu queria orar com vocês agora. Coloca diante de Deus. Fala para Deus. Não é a minha oração, não é a minha palavra. É a tua oração com teu Pai, com teu Deus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Ouvindo, Senhor Deus, que as nações estão clamando por ti. Que as nações estão clamando pela tua presença, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Pela tua palavra, Pai. E nós estamos aqui como igreja, Senhor. Nós estamos aqui como corpo, dizendo que hoje nós estamos livres, Senhor. Para que teu Espírito Santo haja, para que teu Espírito Santo mova nas nossas vidas. Tira todo o peso, Senhor. Tira todo o não, Senhor Deus. Quebra todo o não, Senhor Deus, agora, em nome de Jesus. Que eles possam ouvir o sim do teu Espírito Santo. Que eles possam ouvir o sim, o teu sim, Jesus, para a vida deles. Pai, libera, Senhor Deus, cada um que está aqui, Senhor, para conquistar o teu reino, Pai. Para conquistar aquelas pessoas que estão precisando de ti, Senhor. Libera, Senhor, cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Libera cada um para ir para as suas casas, para ir, Senhor Deus, para os seus trabalhos, para ir, Senhor Deus, naquele lugar e falar o teu evangelho, Senhor. Em nome santo de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Noah, volte para o seu lugar um minuto. Noah tem um pequeno aqui aviso para a gente terminar. Pode voltar para o seu lugar. Escute aqui aquilo que o Noah vai falar. Okay, I just want to share some practicals about what it could look like for youth to go to missions. Eu gostaria de compartilhar coisas práticas aqui de como você poderia ir a missões. So the first is what Karen just went and did, the DTS, E o primeiro é esse DTS aqui que a Karen fez. our discipleship training school. Nossa escola de discipulado e treinamento. So this is for anyone over 18 years old who's graduated high school Esse é para todos aqueles que já têm mais de 18 anos e se graduaram do high school, that can get 3 months of training on the Bible and sharing the gospel, que podem ter 3 meses de treinamento em como compartilhar o evangelho. and then spend 2 months going and sharing the gospel in another nation. E ter 2 meses então para ir a outras nações e pregar o evangelho.
So if you know anyone that's, in that age range that wants to spend 5 months committed to God, Se você conhece alguém que está nessa idade e gostaria de gastar 5 meses investindo nisso, this is a great place to start. esse é um grande início, um bom And início. we run this here in Orlando, Nós fazemos aqui na nossa base em Orlando, but we also run it all over the world. You can go to other places mas to get esse training. treinamento tem em todas as nações da Terra. Você pode ir em qualquer lugar e achar esse treinamento. The second thing I want to share is a camp we do for 13 to 18-year-olds. E eu gostaria também de compartilhar um acampamento, um retiro que nós fazemos para adolescentes de 13 a 18 anos. We call it Ignite Camp. Nós chamamos de Ignite, ignição. It's a camp that runs in July. It's a 1-week camp. E é um acampamento que acontece em julho, é um acampamento de uma semana. And the camp is around having fun, but really around, learning how to share the gospel and then actually going and doing that. E lá os adolescentes podem sim se divertir, mas também aprender a como compartilhar o evangelho com outras pessoas. So we get these, 50 teenagers and they learn how to share the gospel. Then they go and share it on the streets in Orlando. E aí nós fazemos grupos, então 50 adolescentes aprendem a como compartilhar. Eles têm maneiras práticas de sair nas ruas de Orlando compartilhando o evangelho. And then we also run camps where we spend a week in Orlando and then a week or 2 weeks in another nation. E nós temos também acampamentos que fazemos que gastamos uma semana aqui em Orlando sendo treinados e depois 2 semanas em outras nações botando em prática o que aprendemos. So every summer we're running this, and you have kids who want to get to the nations. This is a great place Todo to verão start. fazemos isso, e se você tem filhos que gostariam de se envolver em missões, ou você quer enviar os seus filhos para as missões, essa é uma boa maneira de envolvê-los. And then the last one is for people who can't give 5 months. E talvez o último aqui é para pessoas que não tenham 5 meses disponíveis. We have a 5-day training on how to live an activated life. Nós temos um treinamento de 5 dias em como viver uma vida ativada pelo Espírito. And we're running this October. E em outubro vai ser esse próximo tempo que vamos And this fazer is isso. a 5-day training at our campus here. E é um treinamento que fazemos na nossa base aqui em Orlando, That will be focused on the Bible and how to share the gospel. que focamos na Bíblia e como compartilhar o Evangelho. So we'd love to invite you to that too. E gostaríamos de convidar você para isso. And I just want to again say thank you so much. E eu gostaria for de inviting us. realmente agradecer, dizer obrigado por ter nos recebido It nessa is an noite. incredible honor to be with you guys É uma tonight. honra incrível estar aqui com vocês e essa igreja. And it's an honor you sent Karen to us to get training to go to the E nation. foi uma honra ter a Karen aqui representando essa igreja conosco nas And missões. so if you have any questions, we're going to be out here after the E service. se você tiver algumas perguntas, nós vamos estar aqui no lobby, aqui numa mesa. And we have these flyers if you want them. E nós temos esses panfletos aqui que a gente So pode thank you distribuir. for having us again tonight. Obrigado por nos receber nessa noite, amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos terminar o culto. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, nós vamos terminar orando. E nós vamos clamar ao Senhor, nos envie. Talvez se você ainda depois do culto gostaria de vir pegar um desses cartões, preencher com as suas informações, faça isso, preenche, destaque o cartão e deixe suas informações aqui no altar. Alguém vai entrar em contato com você. Ore por essa pessoa, ore junto com ela aí agora, no nome de Jesus. Vamos terminar esse culto orando uns pelos outros e que o Senhor nos envie, que o Senhor nos devolva o campo missionário que Ele tem para nós. Deus tem um campo missionário para você. Essa semana nós começamos de volta espalhando a luz de Jesus em condomínios aqui na nossa cidade, em Kissimmee, em Orlando, em Davenport, em outras cidades aqui adjacentes. Nós vamos ver um grande mover de Deus. Ore por esse irmão que está segurando a sua mão da direita, da esquerda. Pai, no nome de Jesus, Senhor, leva-nos de volta para o campo missionário da nossa vida. Senhor, nós hoje dizemos sim para o teu chamado, sim para os teus propósitos, sim para os teus planos, sim para aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, no nome de Jesus, nos capacita. Nós não saímos dessa noite no poder da nossa palavra, no poder do nosso conhecimento, no poder das nossas experiências. Nós vamos na tua palavra e no poder do teu Espírito. Usa a nossa vida, Senhor. Leva-nos, meu Deus, para ser sal, leva-nos para ser luz. Que em cada casa haja uma igreja, que cada líder
líder, que cada pessoa seja um discipulador, que cada homem e mulher tenha um coração missionário como o teu, para espalhar a mensagem da cruz, para trazer as boas novas de transformação e para ver pessoas se entregando ao senhorio de Cristo. Nós abençoamos a tua igreja, dá coragem, dá força, dá sabedoria e novas oportunidades a esse irmão que estamos segurando a nossa mão agora. Nós não estamos indo sozinhos, nós estamos sendo enviados como igreja do Senhor, e contra a igreja do Senhor as portas do inferno não podem prevalecer. Nós não estamos sós, nós não vamos debaixo do nosso nome, nós estamos debaixo do sangue de Jesus, debaixo do nome de Jesus, debaixo da autoridade que nos foi otorgada pelo Senhor. E agora, Pai, ao voltarmos para o campo missionário da nossa vida, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a doce, rica e eterna comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, e sobre a tua vida permaneça hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quem diz amém, dá um abraço bem apertado em alguém. Deseja essa pessoa uma semana abençoada. Pergunte se ela está indo num grupo. Se ela não estiver, conecte ela com um. Nós queremos ver você nos grupos nessa semana. Vá na paz de Jesus. Pare lá na mesa, lá do pessoal da Jocum. Dê um abraço nesses jovens. Libere uma palavra de encorajamento. Agradeça aquilo que eles estão dispostos a fazer, no nome da igreja, no nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana.